Salve, salve família, Marcos Morcego aqui. Estamos ao vivo para mais um dia de leitura e discussão, mais uma livezinha. Aí, ó, vocês viram, né? Com o bagulho sendo gravado, a gente tem episódio praticamente da semana, fica muito melhor do que as lives de última hora, né? Enfim, realmente bom. Tô gostando que a gente tá conseguindo avançar no livro, avançando nas discussões, avançando nos debates. Também tô curtindo que a galera tá visualizando, a galera tá curtindo, a galera tá me mandando mensagem, muito feliz com esse feedback de vocês, nessa resposta de vocês, que é o que garante continuidade para esse projeto. Estamos aqui nesse friozinho de São Paulo com a blusinha do MST, bandeirona ali, muito da hora, muito feliz. Hoje a gente vai continuar então a ler o livro que a gente estava lendo, que é o A Conquista do Pão, livro do Kropotkin, beleza? Eu tô testando o áudio, porque eu geralmente uso meu microfone, né? Mas eu percebi que tem muita variação de som, então eu tô testando agora no fone. Se ficar muito chiado, muito alto e tudo, não sei o que, vocês deixam nos comentários também, que aí a gente faz os preparos e os reparos que tem que ser feitos para a próxima live. Beleza? É isso. Então a gente vai continuar a ler A Conquista do Pão, do Kropotkin. Hoje, né, depois de discutir essa questão de luxo, toda essa questão das necessidades humanas e por aí vai, a gente vai discutir o que ele traz como livre entendimento. Do que, sem ler, obviamente, né, vocês sabem, né, me traz uma perspectiva de pensar realmente como que a gente vai se dar bem na nossa cidade, já que a gente está propondo acabar com um contrato aí construído há pelo menos 500 anos do sistema capitalista enquanto projeto político, né? Então, se a gente está propondo outra coisa, para onde a gente está indo e por que a gente está indo. Antes da gente continuar, é importante sempre lembrar vocês que tudo isso aqui acontece por causa do apoio de vocês. Então não se esquece de ir no Pix, podcastmorcego.com, ou no nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego. Qualquer dessas formas ajuda a gente demais e é o que garante a continuidade desse projeto. Também é o que garante a continuidade do nosso podcast. Para você que ainda não conhece, entre aí, Spotify, Apple Podcast, Google, enfim, Anchor, coloca a Caverna do Morcego que vai ter o nosso podcast. Para a galera daqui do YouTube, a gente também tem uma playlist, né? Mas no YouTube Music dá para ouvir também já o nosso podcast. Tá aí a outra opção, beleza? Além disso, lembrar que temos cupom de 20% de desconto lá no site da Autonomia Literária. Então você entra no Google, Autonomia Literária, acessa o site da Autonomia, quando for fazer a compra, coloca a hashtag morcego na autonomia, que vai te dar 20% de desconto, tá? Temos um livro, Por uma Implosão da Sociologia, livro disponível lá no site da editora Terra Sem Ambos, então você que ainda não adquiriu, corre lá, é a hora. Segue nossas redes sociais, @morcego Marcos no Instagram e @marcosmorcego.bluesky.social no Blue Sky. E não se esquece de dar uma atenção na nossa revista Clio Operária, sempre com muita coisa nova. Esse próximo mês aqui, ó, que a gente está começando agora, né? Junho, a gente vai vir com ativação total, a gente vai vir com energia para cima, vai vir muita coisa, tá bom, família? Então, não perca essa possibilidade. Beleza? Aí você se pergunta, Morcego, beleza, quero comprar o livro. Para comprar o livro, você entra no site da Biblioteca Terra Livre, né? Para comprar o Conquista do Pão. Morcego, na verdade eu não quero comprar o livro, mas eu quero ler ele inteiro. A gente tem o PDF disponível para vocês, né? Tá na descrição aqui, vocês podem acessar diretamente lá. Morcego, eu quero acompanhar a live, mas não quero abrir o PDF, não quero pegar o livro físico. Tá aqui para vocês já na tela o nosso PDF, beleza? Então todas essas formas funcionam. Então a gente vai aqui para debater o livre entendimento. Só para já deixar avisado, esse vídeo vai ser dividido em dois, né? A gente está optando por vídeos menores, tanto para vocês como para mim, eu acho que é uma dinâmica diferente, né? Porque a leitura é um bagulho cansativo, é um bagulho que depende de muita coisa. E livros que a gente não leu, eles vão por muitos caminhos, né? Então a gente está fazendo esse caminho de reconcentrar a leitura, beleza? O livre entendimento. 1. Acostumados como estamos, por preconceitos hereditários, educação e instruções absolutamente falsas, haver apenas governo, legislação e magistratura em todos os lugares. Passamos a acreditar que os homens se despedaçariam como animais selvagens no dia em que o policial não mais o vigiasse, que seria o caos se a autoridade desaparecesse em algum evento catastrófico. E passamos, sem nos darmos conta, ao lado de milhares de agrupamentos humanos que se formam livremente, sem qualquer intervenção da lei, e que conseguem realizar coisas infinitamente superiores às que se realizam sob a tutela do governo. Eu acho que tem coisas interessantes, né? Primeiro, ele traz essa coisa de preconceito hereditário, né? Então, de uma educação, de uma instrução que é feita para a gente acreditar nisso, mas ele coloca que a gente vê a legislação e a magistratura, o governo, em todos os lugares. Então, a gente consegue colocar um pouco da arquitetura do sistema, né? Um pouco dessa parte que é visível, mas ao mesmo tempo não é tão visível da arquitetura do sistema, de uma contínua vigilância de enquadramento, de um adequamento, né?
Mas eu gosto interessante, né, que ele fala que a gente passa sem dar conta de que a gente está fazendo essa coisa que a gente trabalharia com uma questão mais de autogoverno ou de autonomia o tempo todo. Ela está presente ali, a construção dela está ali. E esse que é o ponto importante que ele já está colocando. Legal. Abre um jornal diário, suas páginas são inteiramente dedicadas a atos de governo, à manipulação política. Ao lê-lo, o chinês pensaria que na Europa nada se faz sem a ordem de algum mestre. Descubra tudo sobre as instituições que nascem, crescem e se desenvolvem sem prescrições ministeriais. Nada, ou quase nada, se não há mesmo, se há mesmo uma seção para fatos diversos, e aí é uma coluna de jornais franceses, é porque se referem à polícia, um drama familiar, um ato de revolta, só serão mencionados se os sangrentos da cidade aparecerem. Hoje a gente tem uma dinâmica muito diferente, né? Inclusive, a entrevista do Paulo Vieira no Mano a Mano explica muito de como existe um certo nível de disputa. Mas eu gostaria de deixar muito bem pontuado, né? Porque o Paulo Vieira ele fala sobre isso. Ele fala, e não se enganem, tá? Eu não acho que o que eu estou fazendo aqui é revolucionário, é ativismo, é militância, porque a própria mídia aceita isso. Então, ela deu uma largada, só que ainda dentro de várias restrições, né? Então, só para pontuar que existe essa outra questão. 350 milhões de europeus amam-se ou odeiam-se, trabalham ou vivem de pensões, sofrem ou gozam. Mas suas vidas, suas ações, além da literatura, do teatro, do esporte, tudo permanece ignorado pelos jornais, a menos que os governos intervenham de uma forma ou de outra. O mesmo se aplica à história. Conhecemos todos os detalhes da vida de um rei ou de um parlamento. Temos guardado todos os discursos, bons e maus, feitos nas salas de debates, que nunca influenciaram o voto de um único deputado, como dizia o antigo parlamentar. As visitas de reis, o bom ou mau humor do político, seus trocadilhos e suas intrigas, tudo isso é guardado cuidadosamente para a posteridade. Mas temos todas as dificuldades do mundo para reconstruir a vida de uma cidade da Idade Média, para conhecer o mecanismo deste imenso comércio de trocas que se realizava entre as cidades hanseáticas, ou para saber como a cidade de Rouen construiu sua catedral. Se algum cientista passa a vida a estudá-lo, as suas obras permanecem desconhecidas, e as histórias parlamentares, isto é, falsas, visto que só falam de um lado da vida das cidades, aumentam. São divulgadas e ensinadas nas escolas. Enfim, tem aquela coisa, né, da história do vencedor e tal, não sei o quê. Mas eu gostaria de indicar para vocês duas coisas para entender um pouco dessa questão, na verdade, três coisas. Assistir os documentários do Adam Curtis. Eu acho que ele acaba tocando, mesmo que sem querer, ou enfim, não seja o foco central do bagulho, né, nessa questão de que as coisas vão se afetando reciprocamente em várias situações, em vários momentos, em várias coisas, né? Nunca é uma via de uma mão só. Mas também acho que fica muito evidente no Trilha Sonora para o Golpe de Estado, né? Um outro documentário sobre o Patricio Lumumba, é muito bom nesse sentido. E aí já viraram 4 coisas, na verdade. E aí 2 livros, né? Do Ladislau Dobor que eu tô lendo. Meu Deus do céu, gente. Ladislau Dobor, A Era do Capital Improdutivo. Eu tô lendo ele e esqueci o nome, desculpa. Pela Autonomia Literária, hashtag Morcego Nossa Dúvida 20%. E na Unesp eles têm os livros do Trachtenberg, que a gente vai fazer essa crítica voltada para a esquerda a partir do Trachtenberg também, beleza? Bem interessante. E nem sequer nos damos conta do trabalho prodigioso que o agrupamento espontâneo dos homens se realiza todos os dias e que constitui a obra do capital do nosso século. É por isso que nos propomos a destacar algumas dessas manifestações mais marcantes e mostrar que os homens, desde que os interesses não sejam absolutamente contraditórios, se dão maravilhosamente bem para ação conjunta em questões muito complexas. Então esse é o foco do capítulo. Obviamente, na sociedade de hoje, baseada na propriedade individual, isso é, na expoliação e na mesquinhez, e, portanto, no individualismo estúpido, fatos desse tipo são necessariamente limitados. A compreensão nem sempre é perfeitamente livre ali, e frequentemente funciona para um propósito mesquinho, se não atroz. E aí é isso, né? Tem coisas boas, só que é isso, a gente vive num sistema que faz com que, inclusive, coisas da hora sejam feitas por interesse individual. Mas o que nos interessa não é encontrar exemplos para imitar cegamente e que, aliás, a sociedade de hoje não pode nos dar. O que precisamos é mostrar que, apesar do individualismo autoritário que nos sufoca, ainda há uma parte muito grande de nossa vida onde onde só podemos agir por meio do livre entendimento e que é muito mais fácil viver sem um governo do que se pensa. Brisas, tá, gente? Vocês sabem que eu gosto de colocar algumas brisas quando eu pensando, né? Mas eu fico refletindo muito sobre o quanto a gente necessita de certas burocracias hoje em dia, né? Para documento, para inscrição, para não sei o quê, blá, 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 blá.
E muitas dessas vezes, inclusive em coisas muito complexas, a conversa resolveria tudo ou resolve tudo, né? Eu acho essa dinâmica bem engraçada, que existe essa ideia, né, de mas para resolver essas coisas a gente precisa desse grande sistema e tal, não sei o quê. Será? Será? Né? A dúvida, será? Em apoio à nossa tese, já citamos as ferrovias e voltaremos a ela. Sabemos que a Europa possui uma rede ferroviária de 280 mil quilômetros, e que nesta rede podemos viajar hoje de norte a sul, do pôr do sol ao nascer do sol, de Madrid a Petersburgo e de Calais a Constantinopla, sem ter que parar, sem ao menos mudar de vagão ou viajar de trem expresso. Melhor do que isso, um pacote jogado a uma estação ferroviária encontrará o destinatário em qualquer lugar, na Turquia ou na Ásia Central, sem outras formalidades para o remetente do que escrever o local de destino por um pedaço de papel. Esse resultado pode ser alcançado de duas maneiras. O Napoleão, um Bismarck ou algum potentado teria conquistado a Europa, e de Paris, Berlim ou Roma ele teria traçado as direções de ferrovias em um mapa e regulado o funcionamento dos trens. O idiota coroado, Nicolau I, sonhava em fazer isso. Quando lhe apresentaram um projeto de ferrovia entre Moscou e Petersburgo, ele pegou uma régua e desenhou no mapa da Rússia uma linha reta entre as duas capitais, dizendo: aqui está a rota. E o caminho era feito em linha reta, enchendo ravinas profundas, erguendo pontes vertiginosas que tiveram que ser abandonadas depois de alguns anos, custando em média 2 a 3 milhões por quilômetro. Então, é isso, né? Ele tenta fazer de forma arbitrária, sem entender, sem conhecer e tudo. Essa é uma maneira. Mas em outros lugares era feito de forma diferente. As ferrovias foram construídas em seções. As seções foram interligadas e então as centenas de empresas diferentes às quais essas seções pertenciam procuraram chegar a um acordo para combinar seus trens na chegada e na partida, para operar vagões em seus trilhos, sem descarregar mercadorias ao passar de uma rede para outra. Tudo isso era feito por livre entendimento, pela troca de cartas e propostas, pelos congressos onde os delegados vinham discutir alguma questão especial, não para legislar, e depois dos congressos os delegados voltaram às suas empresas, não com uma lei, mas com uma minuta de contrato a ratificar ou rejeitar. Claro, tivemos algumas dificuldades no meio do caminho. Havia pessoas teimosas que não queriam ser convencidas, mas o interesse comum acabou concedendo a todos sem a necessidade de convocar exércitos contra os recalcitrantes. Essa imensa rede de ferrovias interconectadas e o tráfego prodigioso que eles geram constitui certamente a característica mais marcante do nosso século, e isso é o resultado do livre entendimento. Se alguém o tivesse previsto 50 anos atrás, nossos avós o teriam achado louco ou tolo. Eles teriam gritado: nunca será possível que 100 consórcios de acionistas concordem. Isso é uma utopia, um conto de fadas, só um governo central com um diretor forte poderia impô-lo. E aí a gente entra numa coisa interessante, né, para pensar essa revolução socialista, que é algo que realmente tem um pouco as referências sobre, né? Mas essas dinâmicas de política pública governamental realizada em torno do livre entendimento, né? Para utilizar os termos do Kropotkin. Interessante, cabe uma pesquisa bem interessante para isso. Bem, o mais interessante sobre essa organização é que não existe um governo ferroviário central europeu. Calma aí que eu vou marcar aqui ciência política e política pública. Só para eu fazer minhas investigaçõezinhas. Mas interessante, existe o governo ferroviário central europeu. Nada. Nenhum ministro das ferrovias, nenhum ditador, nem mesmo um parlamentar continental, nem mesmo um comitê dirigente. Tudo é feito por contrato. E pedimos ao estatista que afirma que nunca poderemos prescindir de um governo central, nem que seja para regular o trânsito. Perguntamos-lhes, mas como podem as estradas da Europa viver sem ele? Como eles conseguem transportar milhões de viajantes em montanhas de mercadorias em todo o continente? Se as empresas proprietárias das ferroviárias são capazes de se entenderem, por que os trabalhadores, quando se apropriarem das ferrovias, não podem também se entender dessa maneira? Olha, interessante. E se a companhia de Petersburgo, Varsóvia e de Paris-Belfort podem atuar juntas sem se dar ao luxo de comandante para ambas, por que na sociedade cada uma delas constituída por um governo de trabalhadores livres precisaria de um governo? E aí entra esse contra-questionamento, né, de tipo, tá, mas por que um governo conseguiria e as pessoas não conseguiriam fazer isso, né, sem esse governo, sem essa centralização? Questões. Aí a gente entra no ponto 2, né? Quando tentamos demonstrar, por exemplo, que ainda hoje, apesar da iniquidade que é a organização da sociedade atual, os homens, desde que seus interesses não sejam diametralmente opostos, sabem se entender sem a intervenção da autoridade, não ignoraremos as objeções que nos serão dirigidas. Esses exemplos estão do seu lado imperfeito, porque é impossível estar uma única organização que esteja isenta da exploração dos fracos pelos fortes ou dos pobres pelos ricos. É por isso que os estatistas certamente nos contarão a lógica com a qual estão familiarizados. Você pode ver que a intervenção do Estado é necessária para acabar com essa exploração.
E aí entra, né? E aí a gente pode fazer a contracrítica, que é, tá bom, qual o papel do Estado em relação a isso? Uma coisa além do Ladislau do Bor, que é bem interessante, é que ele é um estadista, né? A resposta dele para o problema vem de uma situação de um bem-estar social ultramente à esquerda, mas um bem-estar social, né? Uma coisa ainda reguladora e tal. Eu acho interessante que dá para fazer uma relação entre uma posição de Estado radical, pensando para, né, uma abertura para o socialismo, por exemplo, é uma possibilidade. Não que necessariamente tem que ser feito, tá? Mas, né, só colocando isso daí. Mas é engraçado, porque quando ele mostra a arquitetura do poder, né, que é isso que ele está falando na área do capital improdutivo, ele está falando, então, os governos atuam para as grandes empresas, e atualmente essas grandes empresas estão se tornando donas do poder, para além do poder que elas já tinham, e sempre de uma forma sombreada, abaixo da dinâmica da cidade, então. Mas tudo isso ali está muito claro, muito explícito, né? Bem interessante. Só que, esquecendo as lições da história, não nos dirão em que medida o próprio Estado contribuiu para agravar este estado de coisas, criando o proletariado e entregando-o aos exploradores. E também se esquecerão de nos dizer que não é possível acabar com a exploração enquanto suas causas básicas, capital individual e miséria, 2/3 disso foram criados artificialmente pelo Estado, continuam a existir. Com relação ao acordo estabelecido entre as companhias ferroviárias, pode-se esperar que nos digam: então você não vê como as ferrovias espremem e maltratam seus funcionários e viajantes? O Estado deve intervir para proteger o público. O Estado aqui no Brasil, por exemplo, né, e os governos do Estado, eles, bom, se bem que o Estado daqui ele rifou, né, a ideia de ferrovia, né? Mas na questão de metrô e trem nas cidades, né, a gente vê que o Estado, na verdade, é quem financia os projetos que maltratam os funcionários e os viajantes, né? Nós dissemos repetidamente que, enquanto houver capitalistas, esse abuso de poder continuará. Foi precisamente o Estado, o suposto benfeitor, que deu às empresas o terrível poder que possuem hoje. Ele não criou as concessões e as garantias? Ele não enviou suas tropas contra os ferroviários em greve? E, no início, isso ainda pode ser visto na Rússia, ele não estendeu o privilégio a ponto de proibir a imprensa de mencionar acidentes ferroviários para não depreciar as ações? É isso que acontece hoje. Ele não favorecia de fato o monopólio que consagrou os Vanderbilt, como os Poliakov, os diretores de Paris, Leão Mediterrâneo e os de Gotthard, os 6 da sua época. É engraçado, né, que é muito louco quando a gente fala sobre sistema, né, sobre o sistema capitalista, porque muita coisa permanece, né, enquanto estrutura. É isso, você pode ver, ler isso daí e olhar e falar, cara, ele tá falando do Tarcísio e do Bolsonaro. Ou até do Lula em certas partes. Portanto, se dermos como exemplo o entendimento tácito estabelecido entre as companhias ferroviárias, não é como um ideal de administração econômica, nem mesmo como um ideal de organização técnica. É para mostrar que os capitalistas, sem outro objetivo que não o de aumentar sua renda à custa de todos, conseguem operar as ferrovias sem fundar um escritório internacional para isso. As empresas operárias também o poderão fazer bem e melhor, sem nomear um ministério para as ferrovias europeias. Outra objeção surge aparentemente mais séria. Poderíamos dizer que o entendimento de que falamos não é totalmente livre, que as grandes empresas dominam as pequenas. Pode-se citar, por exemplo, uma rica empresa alemã, uma rica empresa alemã obriga os viajantes que vão de Berlim a Basileia a passar por Colônia e Frankfurt, em vez de seguir a estrada de Leipzig. Ou que essa companhia faz a mercadoria passar por circuitos 100 a 200 km em viagens longas para favorecer acionistas poderosos e, portanto, arruinando as linhas secundárias. Então, a própria construção da linha tem como via uma distribuição e uma acumulação de capital por parte dos acionistas. Nos Estados Unidos, viajantes e cargas às vezes são forçados a seguir rotas inacreditáveis para colocar dólares no bolso de um Vanderbilt. Se vocês repararem, foi o que aconteceu com a indústria viária aqui no Brasil nos últimos anos. Tá? Nos últimos anos, bons últimos anos, né? Mas rolou essa fita. Nossa resposta será a mesma. Enquanto houver capital, o grande capital sempre oprimirá o pequeno. Mas a opressão não resulta apenas do capital. É, sobretudo, graças ao apoio do Estado, ao monopólio criado pelo Estado a seu favor, que algumas grandes empresas oprimem as pequenas. E aí você entra na própria estrutura de poder, que é justamente o que o Laszlo Dobor fala, o que a Adam Curtis fala, o que a gente está falando aqui. É isso. Marx mostrou muito bem como a legislação inglesa fez de tudo para arruinar a pequena indústria. Reduziu o camponês à miséria e entregar batalhões descalços aos grandes industriais obrigados a trabalhar por qualquer remuneração. Criação da miséria, né? O mesmo acontece com a legislação relativa às ferrovias.
linhas estratégicas, linhas subsidiadas, linhas que recebem o monopólio do correio internacional, tudo foi colocado em jogo no interesse dos figurões das finanças. Quando Rothschild, credor de todos os estados europeus, compromete seu capital em uma determinada ferrovia, seus súditos leais, os ministros, conseguirão fazê-lo ganhar mais. Nos Estados Unidos, aquela democracia que os autoritários às vezes nos dão como ideal, a fraude mais escandalosa envolveu tudo que diz respeito às ferrovias. Se tal empresa mata seus concorrentes a um preço muito baixo, é porque consegue reembolso, por outro lado, nas terras que o Estado, por meio da propina, lhe concedeu. Documentos recentemente divulgados sobre o trigo americano nos mostraram o papel do Estado nessa exploração dos fracos pelos fortes. E aí vem, né, novamente, uma crítica que eu faço a esse livro. Essas referências deveriam estar colocadas, velho. Ajudaria a gente, só pra gente visualizar melhor, na verdade. Eu tenho toda essa fita de, mas eu fico desconfiado, não sei o quê. Porque os contratos de hoje ainda são sobre isso, né? Eu acho engraçado essa coisa de... tudo bem, se ele não tá mentindo, então ele tava prevendo o tempo, porque, enfim, acontece ainda hoje. Aqui, novamente, o Estado aumentou 10 vezes, 100 vezes a força do grande capital. E quando vemos os sindicatos ferroviários, mais uma vez um produto do livre entendimento, às vezes conseguindo proteger as pequenas empresas das grandes, só nos resta questionar a força intrínseca do livre acordo, apesar da onipotência do grande capital apoiado pelo Estado. Na verdade, as pequenas empresas vivem, apesar da parcialidade do Estado em si, na França, país de centralização, vemos apenas 5 ou 6 grandes empresas, existem mais de 110 na Grã-Bretanha, que se dão muito bem e que são certamente melhores organizadas para o transporte rápido de mercadorias e viajantes do que as estradas francesas e alemãs. Além disso, não é essa a questão. O grande capital, favorecido pelo Estado, pode sempre se considerar vantajoso esmagar os pequenos. O que nos preocupa é o seguinte: o entendimento entre as centenas de empresas a que pertencem às ferrovias da Europa foi estabelecido diretamente, sem a intervenção de um governo central que legisla as várias empresas. Tem sido mantida por meio de congressos compostos por delegados que discutem entre si e submetem a seus constituintes projetos, e não leis. Este é um princípio novo, que difere completamente do princípio governamental monarquista ou republicano absoluto ou parlamentar. É uma inovação que ainda se insinua nos costumes europeus timidamente, mas que tem futuro. E eu acho que é isso. Cara, é muito louco, porque eu começo citando o Adam Curtis, né? E o Ladislau Debord, enfim, algumas outras referências. Mas porque o que o Kropotkin estava começando a vislumbrar é o que vai, em parte, ser colocado já do imperialismo de Lenin, alguns anos depois, mas é o que só vai ser desenvolvido enquanto teoria da mundialização, principalmente. A gente vai ver a crítica latino-americana pegando muito nesse ponto, né? Eduardo Galeano, por exemplo, olhando para essas empresas e o monopólio delas aliado ao Estado. Mas mais recentemente a gente já tem essa estrutura muito bem colocada, né? Para quem assistiu, por exemplo, o Normalization, viu que nos anos 70 uma galera dos empresários já queria tomar Nova York para si. Depois vem o Trump nessa aliança com vários tecnocratas, vários caras das Big Techs, nesse sentido também. Então, cada vez a gente vê essa dominação direta de empresas que aparelham sistemas de Estado ou aparelham governos completos. Por quê? Eu acho que essa é a grande questão. Será que o nosso Estado, enquanto E maiúsculo, enquanto uma coisa muito geral, ele é tão volátil que ele aceita desde o socialismo até uma ditadura monarquista, totalitária, bizarra, que coloniza e mata 30 milhões de pessoas no Congo? Sim, eu tô falando da Bélgica aqui diretamente, para lembrar do Patrícia Lumumba e do Bélgica e Congo. Ou a gente tem, enfim, no próprio desenrolar histórico, mas na própria ação, principalmente na ação das pessoas que souberam tomar esse poder logo de cara, para construir um aparelho que sirva exatamente para isso. Né? Que ele limite as possibilidades da gente pensar, viver, por exemplo, um livre entendimento. Solidariedade, enfim, que permita a gente viver para além de uma sociedade de mercadorias. Tá ligado? Bom, essa é a primeira parte desse texto. A gente volta amanhã, também 8 horas da noite, tá? Com a segunda parte da discussão sobre o livre entendimento. Muito legal, muito interessante. Estou gostando de ler esse livro. Vocês estão vendo que eu estou falando menos. Porque é isso, eu acho que eu estou agora naquela fase que a gente entra para, tipo, quero pensar mais, quero refletir mais, quero entender mais o que eu andei lendo, o que eu andei fazendo, quero fazer isso. Então eu estou aqui utilizando para a gente organizar as ideias e tudo, lendo menos e tudo, para ficar mais tranquilo, tá? Então a gente se vê amanhã, ouve nosso podcast, apoia nosso projeto, compra o nosso livro da Terra Sem Ambos, lê a revista Clioperária, compra o livro da Autonomia Literária, e é nóis, a gente se vê, até mais. Um grande beijo.
Tchau!